Muito bem, estamos de volta, falando aqui com a doutora Graziela, médica obstetra, ginecologista, atua em nossa cidade, na Provida, no Hospital Socimed, Hospital Nossa Senhora da Conceição. E a sua especialidade como médica é muito importante, que é a vida, tanto a vida da mãe como do neném. Cuida dos dois, né? Cuida da família, né? Isso é muito importante. Nós vamos entrar agora na gestação no segundo trimestre. É outra etapa da gestação muito importante. O que a mãe deve fazer nesse período? O que compreende o segundo trimestre? O segundo trimestre, então, é o desenvolvimento. O bebê vai desenvolver todo. A gente tem um exame importantíssimo nessa fase, que é o ultrassom morfológico, que é feito ali em torno de 22, 24 semanas, em que vai ser avaliado todo o bebê, toda a morfologia. Então, vai contar os dedinhos, vai ver o coração, vai ver todos os órgãos do bebê, se está sendo bem desenvolvido, se tá com um crescimento adequado, né? Então, esse é um exame importantíssimo. E nos exames de sangue de segundo trimestre, nós temos um que é o teste de tolerância à glicose, que ele vai avaliar então o diabetes gestacional, que também é um exame nessa fase ali em torno de 24 a 28 semanas que vai ser realizado para detectar então tanto no exame clínico a avaliação da pressão, o risco de pré-eclâmpsia, o risco de diabetes, quanto a morfologia do feto, se está tudo desenvolvendo adequadamente. A alimentação da mulher modifica alguma coisa? Ela deve ser, a mulher que tem o peso adequado deve cuidar, deve se alimentar. O aumento de peso durante toda a gestação, ele deve ser de 8 a 12 quilos na paciente que tem o peso adequado. Aquela paciente que já está com sobrepeso ou com obesidade, ela pode nem ganhar isso e ser adequado. Então, uma avaliação com a nutricionista, um cuidado com a dieta, não comer por dois, não comer excesso de carboidrato, porque vai refletir também no feto, né? Então, adultos obesos muitas vezes tiveram um excesso de carboidrato lá na barriga da mãe, né? Então, a gente deve estar controlando isso, essas consequências para a vida adulta do nosso filho. A mulher muitas vezes pode queixar: ah, doutor, parece que eu estou eliminando um pouco de líquido. É líquido amniótico ou é urina? E aí, doutora? A secreção vaginal, ela está aumentada. O nosso colo do útero, ele aumenta a quantidade de secreção. Então, essa secreção vaginal aumentada, muitas vezes no final da gestação chamam de sinal de parto, né? Mas não tem. Tem mulheres que podem ter a ruptura prematura de membranas, então perder líquido amniótico. O líquido amniótico, ele geralmente tem um odor de água sanitária. Pode ocorrer, então, a ruptura prematura de membranas, não é normal, não é o comum. Muitas mulheres perdem um pouco de urina. O útero, ele está comprimindo a bexiga enche um pouco menos, então dá vontade de fazer xixi mais seguido. Às vezes durante a noite a gente tem que estar levantando para ir ao banheiro. Então muitas mulheres podem perder um pouquinho de urina, mas geralmente é a secreção vaginal que está aumentada. Muito bem. Nós vamos adiantar um pouquinho, vamos entrar no terceiro trimestre. Né? O terceiro trimestre é uma fase já que entra mais para o final da gestação. E quais são os cuidados nessa fase que a mulher deve ter? Aí fica a pergunta, também que já vou aproveitar: cesárea ou parto normal? Essa é a grande dúvida que muitas vezes as mulheres ficam perguntando: cesárea ou parto normal? Então, a evolução da gestação no terceiro trimestre, quais são a sequência, os exames e a rotina que a mulher deve seguir? Então, no final da gestação, no terceiro trimestre, ali, o sétimo, oitavo e o nono mês,
a gente tem alguns exames que são importantes, a gente vai repetir aqueles exames de HIV, de hepatite, de urina, o hemograma para avaliar a anemia e o ultrassom. Naquele ultrassom, então, de terceiro trimestre, a gente vai avaliar a posição fetal, se o bebê já está de cabecinha para baixo, a gente avalia o peso, a quantidade de líquido amniótico, se o crescimento está adequado, então se está tudo tranquilo com o bebê. Em relação à vida, pode continuar fazendo atividade física, relação sexual até o final da gestação, se está uma gestação tranquila. Existem mulheres que têm trabalho de parto prematuro, contrações. No finalzinho, então depois de 30 semanas, existem as contrações de treinamento, que são as de Braxton Hicks, que são contrações não dolorosas que não modificam o colo, então ela não vai ter dilatação. Então são normais, 4, 5, 6 vezes ao dia, mas não tem dilatação uterina. Em relação ao parto ou cesárea, o que é o melhor, o que é o mais adequado? O ideal, o melhor é o parto normal. O parto normal, tanto para a mãe quanto o bebê, é o mais adequado, tem menos riscos. Em relação à cesárea, a cesariana é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que salva vidas. Muitas mulheres optam pela cesárea. Eu acho que a gente deve respeitar também a escolha da mulher, mas ela deve ser feita conscientemente. Então, conversar com o seu obstetra, tirar todas as suas dúvidas sobre qual parto é mais adequado, sobre qual parto que quer, né? Mas os dois são excelentes, vai ser bem atendida. Nós temos 2 maternidades excelentes na nossa cidade, com UTI neonatal, com equipes completas, muito bom. Voltando agora ao aspecto da família. Como fica a situação da família durante a gestação da mulher? Do pai, qual é o papel do pai? Qual é o papel da família durante a gestação? Porque a gestação não é uma doença. A gestação é um ciclo evolutivo normal da vida. Então, qual é o papel da família? Com certeza muito apoio, né? Tanto do pai quanto dos avós, dos filhos, né? Dos irmãos desse bebê. Então, todo esse apoio é importantíssimo. Nós estamos fazendo encontros das gestantes na Provida agora. O último tinha 2 avós, é muito gostoso ver a participação, os papais estavam presentes também. Então, essa participação da família é importantíssimo, tanto emocional, né, dessa gestante, porque a mulher está mais sensível, muitas vezes pode ter um quadro de depressão ou até depois depressão pós-parto. Então, a família está atenta e apoiar essa gestante, tanto durante a gestação quanto depois na fase do puerpério, da amamentação. Esse apoio vai ser essencial. Uma pergunta. Evoluiu normal a gestação. Chegou num certo período, 37, 38. Quando que a mulher deve procurar o seu médico que está fazendo pré-natal ou o próprio hospital com suspeita já do neném querer vir ao mundo? Então, os sinais de alerta. O que ocorre, afinal? Os sinais de alerta, então, aí, quando deve procurar para o parto, por exemplo. Se houver perda líquida, se houver contrações a cada 5, 10 ou a cada 3 minutos, né, aquela paciente que quer o parto normal. Diminuição de movimentos fetais, deve procurar a maternidade, né? Se tiver algum sangramento também, são os sinais de alerta. Às vezes pode ter algum quadro infeccioso, vai procurar a maternidade para ver se está com alguma infecção, mas para o parto, para a cesárea, então perda líquida, sangramento, diminuição de movimentos fetais ou as contrações. Um detalhe, muitas vezes as mulheres estão nos assistindo, ou mesmo familiar, porque muitas vezes a mulher está indo bem e de repente ela começa a se sentir inchada. Qual é a conduta que ela deve ter?
inchar as pernas, de repente estava indo tudo bem, mas de repente acontece isso. Ela não deve ficar em casa esperando, ela deve procurar o médico logo, né? Existe, às vezes está tudo bem, evoluindo bem, mas existe a pré-eclâmpsia que pode dar esse edema, então avaliação da pressão arterial, mas também é normal edema no final da gestação. Então muitas mulheres às vezes têm que tirar a aliança no finalzinho da gestação, as mãos ficam mais dormentes, as pernas. Então tanto pode ser normal quanto pode ser um quadro mais grave como a pré-eclâmpsia, que pode inclusive dar uma eclâmpsia, que seriam as convulsões, que é um dos quadros mais graves na gestação aí. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nós só podemos agradecê-lo pela excelente explanação. Creio que ficou bem esclarecido para todos vocês que estão nos assistindo a importância do pré-natal. Isto é fundamental para uma gestação saudável, né, doutora? Com certeza. Eu queria agradecer o convite, é um prazer falar sobre esse assunto. Queria convidar todos a seguir lá no Instagram, doutora Graziela Porto, tem dicas toda semana, tanto para as gestantes, quanto para as adolescentes, para as mulheres no climatério, com bastante dicas sobre a parte de ginecologia e obstetrícia. Muito bem, valeu, muito obrigado a todos, até o próximo programa, se Deus quiser.